Olá, meu querido aluno, minha querida aluna do curso Cuca Concurso Vestibular. Estamos aqui mais uma vez com o professor Revson Medeiros, aquele que tira todas as suas dúvidas. E hoje, meu querido aluno, olha a nossa atração especial de hoje. É esse assunto aí, ó, semelhança de triângulos. Exatamente. Semelhança de triângulos é uma situação também, é um assunto, é um conteúdo do ensino fundamental que é muito importante para a matemática, a geometria lá do ensino médio, para você entender muitas questões do ensino médio, principalmente de geometria espacial, de geometria analítica. Tem situações que aparecem de vez em quando lá uma semelhança de triângulos para você poder resolver. Por exemplo, na geometria espacial, quer ver uma situação que aparece muito na geometria espacial, de semelhança de triângulos? Quando você tem um cone e dentro desse cone tem uma esfera. Você já viu alguma questão desse tipo? Com certeza. Um cone, ou seja, a esfera, está inscrita no cone. E aí, se você observar, na maioria das vezes nessa questão, ele envolve aqui essas medidas aqui, ó, que formam um triângulozinho bem aqui. E essa medida que vai do centro da esfera até qualquer ponto da esfera, ou seja, o raio, também aqui a gente vai ver que é 90 graus. Então você vai perceber que esses triângulozinhos aí, eles são semelhantes. E aí, geralmente, quando o professor resolve a questão, ele cita a semelhança de triângulos. Olha, pessoal, aqui esses dois triângulos são semelhantes, esse grandão e esse pequenininho aqui de cima, ó. Então, aplicando a semelhança de triângulos, tal, a gente vai conseguir descobrir o raio e tal. Então, geralmente, nesse tipo de questão, você usa muito semelhança de triângulos, beleza? Mas vamos lá entender o que é isso? Bom, semelhança de triângulos, pessoal, é a seguinte situação. O que são triângulos semelhantes? Primeira coisa que você observa nesses dois triângulos, ó, que nos faz pensar que eles são semelhantes. Eles têm o mesmo formato. Observe, É como se um fosse a miniatura do outro, Imagina uma pirâmide lá no Egito e uma pirâmide em miniatura. São semelhantes, Então você tem ali, ó, figuras iguais, porém de medidas diferentes. Então a mesma coisa aqui, você tem figuras com o mesmo formato, só que com medidas diferentes. Essa é a primeira característica de triângulos semelhantes. E a outra característica? Os ângulos internos têm que ser congruentes, meu filho. Ó, esse ângulo aqui é congruente a esse. Veja que eu representei com um tracinho para indicar que eles são da mesma medida, Esse aqui é congruente a esse, tem dois tracinhos. E esse aqui é congruente a esse. Então, quando você perceber isso, que os dois triângulos eles têm o mesmo formato e eles têm ângulos internos congruentes, então você caracteriza ali uma situação de semelhança de triângulos. E a matemática me garante o quê? A matemática me garante que se eles são semelhantes, eu posso fazer uma proporção entre os lados. Eu posso pegar os lados e dizer que eles são proporcionais, porque apesar de eles terem medidas diferentes, mas eles têm a semelhança que nos dá essa, vamos dizer assim, nos dá essa ferramenta matemática que nós podemos usar a questão do quê? Da proporção entre os lados. Ou seja, vamos lá, olhe para cá que você vai entender melhor. Olha para esse triângulo grande e olha para esse menor. Esse lado aqui, o lado A, ele é correspondente a esse lado D. Então eu posso dizer que A está para D, olha aí, ó, uma primeira proporção que eu poderia fazer. Assim como B está para E, ó, o lado B é correspondente ao lado E. Então essa seria uma primeira proporção que eu poderia fazer para tentar resolver a questão, dependendo do que ele estiver pedindo no problema. A está para D, ó, assim como B está para E. Eu poderia também fazer assim, ó, C está para F, ó, C está para F, assim como A está para D. Eu sempre tenho que pegar dois lados para fazer a proporção, para ter uma igualdade, Outra proporção que poderia sair daqui, ó, B está para E, assim como C está para F, viu? Então, dependendo da questão, a gente vai saber qual é a melhor opção da proporção que a gente vai fazer. Agora, você viu que essa primeira proporção aqui eu fiz assim, nesse sentido, ó. Primeiro pegando aqui, depois aqui, Mas eu posso também fazer daqui para lá. A proporção ela também pode ser feita daqui para lá. Por exemplo,
Eu posso fazer aqui, ó, E está para B, ó, assim como F está para C, viu? Ou aqui, ó, D está para A, ó, assim como E está para B. Então, ou você faz daqui para cá ou daqui para lá. O que não pode, e eu já vi aluno fazendo isso, é assim, ó. Ah, já sei, professor, vou fazer uma proporção aqui. Aí ele faz A está para D, aí E está para B, já está tudo errado, né? Por quê? Porque se ele começou aqui, se ele pegou primeiro aqui, depois aqui, depois da igualdade ele tem que pegar primeiro aqui, depois aqui também. Ele não pode fazer o contrário. Ele não pode fazer aqui, ó, A está para D, assim como F está para C. Está errado. Se ele fez A está para D, então ele tem que fazer C está para F, e não F para C. Deu para entender aí como é que funciona a proporção? Vamos fazer um exercício, que aí você vai entender melhor como é que você usa esta proporção. Olha para esse exemplo que eu coloquei aqui na lousa. Ó. Calcule x e y. Ele quer que eu calcule os valores de x e y. E aí está os dois triângulos. Quando você olha para esses dois triângulos, ó, observa aqui, pessoal, quando eu fiz aqui a parte teórica, mostrei como é que faz a proporção, você observa que esses triângulos eles estão na mesma posição, né? Mesma posição, bonitinho, legal. Agora, olha para o nosso exemplo lá. Ó. Um está em pé, o outro está meio torto. Estão em posições diferentes. E nesse caso, o aluno costuma se atrapalhar na hora de fazer a proporção. Ele costuma se atrapalhar um pouquinho. Mas aí, qual é a dica? Você vai se basear pelos ângulos. Ah, exatamente. Você vai se basear pelos ângulos para poder fazer a proporção. Por exemplo, aqui, ó. O ângulo A, ele não está entre esses dois ângulos, ó, de um tracinho e de dois tracinhos. Então, ele tem que estar para o mesmo lado correspondente ao ângulo de um tracinho e dois tracinhos. Ó. O ângulo B, ele está o lado B, a medida B, desculpa, ele está entre o 2 e o 3 tracinhos. Ó. 2 e o 3 tracinhos, tal é. Então, quando tiver em posição diferente, um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo, um virado para o lado, outro virado para o outro, você observa exatamente a situação dos ângulos, a posição dos ângulos. Tudo bem, meu querido aluno? Vamos lá, então, fazer o exemplo. Vamos lá. Bom, quando você pega aqui, ó, olhou para o triângulo, ele quer o x e o y. Vamos primeiro nos concentrar no x? Aqui ficou normal, aqui não atrapalhou não. Não. Mas aqui eu vou editando, fica tranquilo. Só sabe exatamente onde você Sim. Sim. Você pode voltar. Já pode voltar. Tá. Ok, meu querido aluno? Então, observa aí, ó, aquilo que eu falei. Quando você vai fazer a proporção, se os triângulos estiverem em posições diferentes, aí você vai se basear pelos ângulos, exatamente. Você vai olhar para os ângulos, a posição de cada ângulo, e ali você vai saber qual é a proporção correta que você vai fazer. Vamos ver aqui no exercício para você entender melhor? Vamos lá, vamos lá. Olha só. Por exemplo aqui, vamos nos concentrar primeiramente no x, né? O x, ele vai estar para qual desses lados aqui no outro triângulo? O x está para 6, o x está para 4 ou o x está para y? O que você acha? Aqui, ó. O x ele está entre o ângulo de um tracinho e dois tracinhos, ó. Né? Então, quem é que está entre o ângulo de um tracinho e dois tracinhos é o 6, ó. Então, o x tem que estar para 6. Assim como, agora olha aqui, ó. O 10, ele tem que estar para quem do outro lado? O 10, ele está entre esse risquinho aqui e o dois traços, ó. O risquinho dois traços é o 4. Então, o 10 está para 4. Viu? Se você pegasse o 12, não ia ser legal, sabe por quê? Porque ia ficar assim, ó. X está para 6, assim como o 12 ele está entre esse aqui e esse, né? Seria o Y. Você ia ficar com duas variáveis, viu? Por isso que eu peguei o 10, porque eu percebi que ele seria com 4, né? E não com o Y. E aí facilitaria na hora de fazer o cálculo. E aí, pessoal, ó, você vai multiplicar aqui, ó, os extremos pelos meios, vai multiplicar cruzado. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 10, 60. Então, meu x vai ser 60 dividido por 4,
porque está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar x igual a 15. Já achamos o valor do x, agora vamos achar o valor do y. Então, vamos lá. Ó, já que o y, olha o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer. Vou abusar agora aqui, ó. Já que o y está desse lado aqui, ó, no triângulo menor, então eu já vou fazer a proporção daqui para lá. Beleza? Vou fazer daqui para lá, tudo bem? Aí a gente já vê todas as formas aí, beleza? Então vamos lá. Y está para quem lá do outro lado? O y está entre esse aqui e esse, ó. O ângulo de um risquinho e esse aqui de um traço. Olha aí, ó. Risquinho e um traço é 12. Y está para 12, assim como 6 está para quem? 6 está para x, que é 15. Vou fazer assim, ó. Vou pegar o 4, que está entre esses dois, está para 10 logo, ó, viu? Aí não precisa substituir, beleza? Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma coisa legal aqui que eu vou simplificar antes, ó. Eu poderia ter simplificado aqui, eu não simplifiquei, não é? Mas nesse aqui eu vou simplificar. Vai ficar 2 sobre 5. Multiplicou cruzado, você vai ter 5y, que é igual a 24, né? 5 vezes y, 5y. 5 vezes, 12 vezes 2, 24. Então, y vai ser 24 dividido por 5, né? Vai dar 5 vezes 4, 20, sobra 4, 48. 48, 5 vezes 4, 20, sobra 4. Ah, não, vai dar quebrado aqui, meu filho. Vai dar 4, peraí. 4, 20, sobra 4, 4,8 é o valor do y. E aí, meu querido aluno, deu para entender a teoria aí, a regra da semelhança de triângulos, como é que você faz a proporção, como é que você decide, né, qual é a proporção melhor. Espero que você tenha entendido. Voltamos já já para resolver exercício. Não sai daí, meu filho!